Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sinta-se à vontade. E hoje eu trago aqui para vocês sobre regras. E algo que não tem regra, quando a pessoa não dá limite, se torna bagunça. E hoje eu venho falar sobre isso. E se esse assunto tá interessando aí, tá interessando você? Te interessa? Então, se esse tipo de assunto te interessa, eu convido você aí para me acompanhar. Você aí me acompanha? Então, sem demora, vem comigo. Vem. Gente, olha só. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, né? Deixa eu falar aqui uma coisa. Quando você não dá limite, e isso serve para todos os setores. Isso existe em ambiente de trabalho, ambiente estudantil, até na sua própria casa, com seus filhos, né? Então, isso serve em geral. Isso serve em geral. Quando você não dá limite a algo, aquilo se torna bagunça, né? Aquilo se torna bagunça. E cada vez que você vai tampando o sol com a peneira, aquilo vai se agravando. E quanto mais vai se agravando, você vai perdendo o respeito. E quando você querer consertar as coisas, não vai funcionar porque a pessoa já tomou conta de você. Então, sua autoridade morre, sua exigência morre. A falta de respeito, né? A falta de respeito tá ali. Você se calou, não deu limite, e a pessoa foi lá e se aproveitou de você se calar, não tomar uma atitude, e ali tirou sua autoridade, tirou seu respeito, tirou tudo. Então, quando algo está se iniciando, corte imediatamente, para que se você não dá limite para aquilo, aquilo se torna uma bola de neve. E quando se torna uma bola de neve, se torna uma bagunça, né? Então, assim, vamos falar de em relação a regras. Vamos dar continuidade em relação à regra, né? Então, assim, em uma audiência, você vai de qualquer jeito, você vai de qualquer maneira em uma audiência? Claro que não. Você não vai de qualquer maneira, você não vai de qualquer jeito, mesmo porque você não está na sua casa. Outra coisa, se com a lei já está acontecendo tantas coisas, imagine se não existisse a lei. Imagine se não existisse, né? Então, assim, quando não tem regras, aquela falta de limite se tornará uma bagunça. E eu vou falar aqui uma situação onde eu estudei, né? Um ambiente que eu estudei. E esse ambiente, na, na época, né, que eu estudava lá, é um ambiente totalmente pesado, energia negativa, sabe? Onde deixa a pessoa doente, acaba com a saúde mental, a saúde emocional da pessoa, deixa a pessoa totalmente desanimada, né? É um local frustrante, deprimente, né? Aonde você entra bem, sai mal, né? Você entra feliz e sai infeliz. Um lugar onde você entra alegre e sai triste. Sabe por quê? Porque não é só em relação à energia. Porque em questão de energia, você pode bloquear a energia, como eu já falei aqui no canal, já dei dicas, né? Já dei dicas aqui no canal como neutralizar uma perseguição, como neutralizar uma pessoa que está te dando sotaque, né? Você sente um ambiente pesado. É só você colocar um fone de ouvido, colocar aquela música que te deixa contente, que te deixa alegre, que aumenta a sua autoestima, né? Então você consegue bloquear aquela energia negativa. Aí você consegue bloquear. Mas o problema não é esse, né? O problema não é o que você ouve, não é o que você sente, é o que você vê, né? Então você começa a ver algo que vai te desanimando, você vê algo que vai te abatendo, te entristecendo. Então aquilo vai te desanimando.
E muitas das vezes você não está com seu fone de ouvido, pode ter esquecido dentro de casa, no trabalho, em algum outro lugar e não levou. E você acaba, né, alimentando palavras negativas, você acaba alimentando situações desagradáveis, palavrões, vários tipos de xingamentos. Então você começa a ouvir aquilo, você começa a se alimentar daquilo que você está ouvindo e isso deixa a pessoa doente. Entendeu? Você mesmo, se você come algo estragado, não lhe faz mal, é a mesma coisa aquilo que você ouve. Você está alimentando aquilo ali e quanto mais você vai ouvindo, vai te desanimando. Principalmente se for algo que venha pessoas te desanimar, pessoas que venham te colocar para baixo. Mas sabe por que isso acontece de perseguições em um ambiente estudantil, em um ambiente de trabalho? Porque o patrão, o chefe, gerente, seja lá quem está na frente, um coordenador, seja lá qualquer um que esteja na frente, não põe limite, aquilo ali vai se tornar uma bagunça. E quando você vai tampando só com a peneira nas coisas, para você cortar, vai dar um trabalho, sabe por quê? Porque quando você vai fechando os olhos, né, a pessoa já vai tomando conta de você. A sua autoridade vai morrendo. A sua exigência vai morrendo. E quando você pensar de dar limite, a pessoa já tomou tudo de você. Então a pessoa já passa a não te respeitar. Porque você não tomou atitude de dar limites. Você não exigiu, não colocou regras. Então ali, por você não ter colocado regras, por você não ter colocado limites, ali se tornou bagunça. E as pessoas começam a fazer do local um lugar público, mesmo que aquele lugar seja um lugar, um ambiente privado, mas o lugar se torna um lugar público, onde as pessoas podem fazer o que bem entender, né? E mesmo que fosse um lugar público, a pessoa também, né, não pode fazer o que bem entender, porque também tem regras. Então, assim, se a pessoa não corta o mal pela raiz, aquilo vai se agravando. E quanto mais vai se agravando, você vai perdendo autoridade, você vai perdendo o respeito. Então, eu vivi em uma instituição totalmente pesada, aonde as pessoas, né, não respeitavam umas às outras, aonde as pessoas não se davam respeito, aonde as pessoas xingavam, gritavam, não conversavam, gritavam. E o pior de tudo, não era adolescente, não. Pessoas adultas. Eu falo de pessoas adultas que tinham comportamento, né? Comportamento desagradável. Gritaria, xingamento, não respeitava o ambiente, não respeitava os colegas, achava que estava dentro de casa, fazia o que bem entendia. E falo também do vestimento. As pessoas iam de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Muitas das vezes ia de roupinha, ia de roupa curtinha, né? Ia de decote, totalmente decotado, né? De shortinho, sainha curtinha, vestidinho. E as pessoas achavam que ali estava dentro da sua casa, né? Então, o ambiente, quando você não põe regras, o ambiente se torna bagunça. E muitas das vezes a bagunça nem sempre é dos alunos. Muitas das vezes vem da própria instituição, né? A instituição deixa também a desejar. Então, eu estou em um local que ali tem segurança, tem limite, né? As pessoas respeitam umas às outras, não tem bagunça. E aonde eu estudei era uma bagunça. Falta de educação, não tinha educação, péssimo comportamento, né? As pessoas umas xingavam as outras, não tinha, ninguém respeitava ninguém, sabe? Eram cada palavrões que chega a você ficar até sem palavras, né? Xingamentos totalmente desagradáveis, você era obrigada a ficar ouvindo as baixarias, né? Gritarias e tudo mais. Não tinha regras. E tudo, como eu falei, quando não tem regra, quando não dá limite, a pessoa... E olha o que eu falo, gente, não é só um ambiente de trabalho, não é só em relação ao ambiente estudantil, eu falo em geral.
Eu falo dentro da sua casa com seus filhos também. Se você não dá limite para a criança faz o que bem entender, né? Então, assim, tudo tem que ter regras. Se você não põe limites, a pessoa toma o seu fôlego, a sua autoridade. Você perde o respeito. E você começa a ser mal visto. Principalmente se você está na frente de alguma coisa. As pessoas já começam a te olhar diferente. Imagine você sendo dona de uma loja, ou você sendo dono de algum lugar. E aquele lugar é tão mal falado, alguém vai querer comprar nesse ambiente? Não vai querer comprar nesse ambiente, sabe por quê? Porque o ambiente está mal falado por causa de péssimo comportamento dos funcionários, péssimo comportamento dos atendimentos. Então, quem perde é você, que é dono de uma loja, dono de algum estabelecimento, né? Quando o seu funcionário, os seus funcionários se comporta de uma maneira agressiva, de uma maneira mal educada, tratando os clientes mal, ninguém vai querer comprar naquele lugar. E sempre quem vai perder é o dono, né? Então o local fica mal falado por causa da falta de atendimento, da falta de educação, né? Então não é só em questão o que eu falei, que eu estudei em um ambiente totalmente frustrante, deprimente. Então, eu não falo só em relação ao lado estudantil, mas eu falo em geral, ambiente de trabalho, empresa que você tem, você contrata as pessoas e as pessoas não têm bom comportamento, né? Então, assim, se você não põe limite, as pessoas passam a te respeitar, né? Então, eu deixo aqui uma coisa bem clara para você. Se você vai abrir um negócio e você consegue montar aquele negócio, você tem que entender uma coisa. Se você não dá regras, não põe regras, aquilo vai se tornar bagunça. Porque se você põe regra, as pessoas vão pensar, não, eu vou perder meu emprego. Eu não posso agir dessa maneira que eu vou acabar perdendo o meu emprego. Então a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer algum ato desagradável. Por quê? Porque você pôs limite. Você disse assim, ó, eu não quero assim, assim, assim na empresa. Eu não quero assim, assim. Você tá entendendo? Quando você põe limite, né, a pessoa passa a te respeitar. A pessoa fica até com medo. Não, não vou fazer isso, porque se eu fazer isso eu vou perder meu emprego, né? O ambiente fica totalmente agradável. Por quê? Porque você colocou limite. E ali as pessoas vão começar uma a respeitar a outra. Porque você colocou limite de dizer assim, ó, aqui eu não quero falta de respeito. Aqui eu não quero ver ninguém perseguindo ninguém. Aqui é um ambiente de trabalho. Aqui é um ambiente para todo mundo estar unido. Então, se você coloca respeito, se você coloca limite de algo que pode prejudicar a sua empresa, as pessoas, os funcionários vão pensar antes de cometer algo. Mas quando você não põe limite, as pessoas vão fazer o que bem entender até a sua empresa ser mal falada. E você até chegar à falência, porque as pessoas não vai frequentar o seu estabelecimento. E pela pessoa não mais frequentar o seu estabelecimento, né? Para você se erguer de novo, vai demorar um pouco. Por quê? Porque as pessoas deixam uma imagem desagradável, porque nem sempre reflete as pessoas que trabalham ali, mas sim reflete a empresa, né? Então eu digo para você, seja no ambiente de trabalho, seja com seus filhos, seja em relacionamento, seja qualquer setor, ponha limites, coloque regras, porque se você não coloca regras, se tornará uma bagunça, né? Imagine, não vou nem longe. Imagine aí, você tá gostando de uma pessoa. Se você não deixa claro para a pessoa que você quer um relacionamento sério, a pessoa só vai te usar. Se você não diga assim, ó, fulano, eu tô gostando de você, eu quero ficar com você para valer. Eu não sou mulher de ficar, sou uma mulher de relacionamento. Eu sou mulher para levar para o altar, eu sou uma mulher de compromisso. Se você diz para essa pessoa que você é de compromisso, a pessoa estiver só querendo brincar com você, a pessoa não vai fazer isso. É mais fácil ela se afastar e procurar a sua próxima vítima. Mas quando você se cala, não coloca regras, não coloca limites e não fala
né? Não fala o seu desejo, o que você quer, as suas vontades, a pessoa vai te usando, vai te usando, vai te usando, até se cansar de você. Então, se você está gostando de uma pessoa e quer um compromisso sério, ponha regras. Diga para ele, olha, eu sou uma mulher para casar, eu sou uma mulher de compromisso, eu sou uma pessoa de família. Quando você diz isso, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de brincar com seus sentimentos, né? Então, assim, coloque regras, diga o que você quer. Porque quando você se cala, você deixa a pessoa fazer o que bem entender. E quando você não põe limites, essa falta de limite que você não coloca, a pessoa acha que pode fazer com você o que bem entender, né? É que nem assim, você trabalha, você estuda, aí você tá namorando. Só que esse namorado tá tirando todo o seu fôlego, né? Tá tirando o seu fôlego. E aí ele acha que pode estar com você a hora que bem entender, a hora que bem quiser, e não é assim. Cada um às vezes precisa da sua privacidade. Às vezes você quer um tempo sozinha porque você quer estudar para uma prova, para um concurso. Às vezes também você tá no trabalho, né? O trabalho tá puxado. Então a pessoa tem que ser compreensivo. E se você não põe regras, diz assim, olha amor, eu estou estudando, porque tudo também é diálogo, né, gente? Olha amor, eu estou estudando muito, eu vou fazer um concurso, estou estudando para a prova do meu curso, o trabalho está puxado, eu quero um pouco de cumplicidade da sua parte, entendeu? Quando você não põe regra dentro de um relacionamento, dentro de um ambiente de trabalho, ou dentro de um ambiente estudantil, ou com seus filhos, as pessoas acham que pode fazer o que bem entender, e não é assim. Então, se você está começando um relacionamento, você já deixa logo sua regra, né? Para a pessoa pensar 2 ou 3 vezes antes de faltar com respeito com você. Antes da pessoa, né, tirar o seu fôlego, a sua energia. Então, corte o mal pela raiz. Ponha limites. Porque quando você não põe limites, quando você não exige, né? Se você não exigir, não colocar regras, as pessoas vão tomar conta de você. E quando você querer questionar, a pessoa já perdeu o respeito por você. Então, sem regras, sem limites, pode ter certeza que vira bagunça. Tchau, tchau.